Este caso daqui tentaram muito banalizar. Nós vamos falar do ET de Varginha. Que surgiram as máscaras de carnaval, foi em janeiro o fato, né? Então, nós tivemos em janeiro de 96, né? E esse eu estava trabalhando também, é uma história que eu já contei. 10 anos depois do que aconteceu do Mané. com o Fernandes. Exatamente, né? E vamos esperar um para 2026 agora, então. Vamos ver se está de ideia com ideia, né? E neste dia, eu trabalhando lá, nós tivemos a informação, eu estava trabalhando, eu era chefe lá de equipe, e um dos controladores de voo, que se eu não me engano era o Tani, ele chegou, Félix, está entrando uma aeronave da USAF aqui na nossa área, né? Que é a Força Aérea Americana. E para uma aeronave de outro país militar entrar em qualquer outro país, ela tem que ter um prazo de, acho que 48 horas antes para autorizar ela a entrar naquela área. Um avoém. Tem que ter um avoém. E eu fui lá procurar na minha pasta e não tinha avoém nenhum. Eu falei, pô, mas tá entrando um ZAF, uma aeronave americana aqui, não tem nada, e começamos a procurar ali e tal. Foi para a Defesa Aérea, ligou a Defesa Aérea. Fizemos tudo que podia ser feito ali para saber o porquê que aquela aeronave estava entrando sem nosso conhecimento. E é de conhecimento do pessoal da aviação que uma aeronave militar estrangeira, quando entra no país, ela não pode efetuar desvios, vou cortar caminho por aqui, então ela segue aquele padrão todo certo que ela é observada pela Defesa Aérea, né? Aí tá, eu falei assim, pô, vou tomar uma providência aqui. E antes que eu pudesse ligar para a chefia para pegar a informação, entrou um oficial lá na nossa área, que era o chefe nosso. Então não foi E ele nem ficava ali, ele era do Torreão, né? Então ele entrou lá. Aí ele falou assim, Félix, está entrando aí uma aeronave da USAF, não deu tempo de fazer o avoém aí, então deixa entrar aqui. É lógico que eu não ia ponderar, né? Mas eu só pedi para que ele me mandasse por escrito depois, porque eu tinha que ter aquilo. Era uma responsabilidade muito grande uma aeronave estrangeira entrar no nosso espaço militar sem autorização. Sem ter autorização. Exatamente. Aí tá, ele veio, autorizei, passou normal. Isso daí foi no dia 19 de janeiro, 20 de janeiro, né? Se eu não me engano. Ele pousou em Campinas, não veio nem para São Paulo, Congonhas, apesar de ele estar falando que viria para Guarulhos, aliás. Né? A alegação dele, quando chegou numa posição, ele falou, não, meu destino é Campinas. Né? Conclusão, pousamos em Campinas aí, até aí nada diferente, exceto o fato de eu não ter tido o avoém dele. Né? O curioso começou a acontecer a partir daí. Daqui a pouco passou, eu acho que não deu 15 minutos ou 20 no máximo assim, apareceu a Torre Campinas ligando para a gente, solicitando autorização de 2 helicópteros da Força Aérea para Varginha. Né? Falou assim, olha, o plano de voo dele ainda nós não temos em mãos, mas ele vai para Varginha, passou os dados por escrito, tempo estimado de voo, autonomia, pessoas a bordo, passou tudo. Né? Então, aí começou, né, até aí o fato dos ETs de Varginha... Não tinha levantado... Exatamente, né? E aí saíram esses 2 helicópteros, 2 SH-1D, saíram de Campinas, que provavelmente já estavam esperando lá, porque eles não são sediados ali, né? E foram para Varginha. De Varginha, eles ficaram lá um tempo, voltaram... Eu não consigo nem lembrar do tempo que ele ficou lá, mas porque na época não chamava tanta atenção. Saíram de Varginha, voltaram para Campinas, em seguida, já com o plano de voo do Força Aérea da USAF, eles embarcaram ali e saíram para os Estados Unidos. Né? Então, o curioso disso tudo só aconteceu quando nós ouvimos as reportagens no dia seguinte ou 2 dias depois sobre esse tal ET de Varginha, que levaram muito para brincadeira, né? Todo mundo brincava e, inclusive, né, nós estávamos próximos do carnaval, começou a surgir aquelas máscaras, vamos banalizar esse assunto. Então, foi uma experiência que eu tive, que tudo leva a crer assim, que de fato houve aquele ET de Varginha. Sabe, foi uma coisa que eu levei comigo durante muito tempo, quando nós tivemos a oportunidade de conversar, inclusive contigo, com o Mané, a semana retrasada, eu falei que gostaria de contar esse caso, né? Porque, a primeira coisa que me fizeram foram me procurar depois, Félix, esquece esse negócio do avoém, não precisa relatar, então já está tudo certo, já está tudo resolvido. Deixa para lá. Vamos esquecer, deixa para lá e acabou.
Então, esse foi um relato que eu achei super curioso, assim, que depois, quando nós começamos a ligar os fatos, que você, por dar aquele estalo. E nunca me deixaram falar, sabe? E simplesmente comentaram lá, esquece isso tudo que houve aí, deve ter tido alguma falha interna. Então, isso talvez uma prova ou uma amostra indireta de que o ET de Varginha não foi aquela brincadeira que o pessoal leva até hoje, né? Muitos não acreditam. Fala, pô, tu vai acreditar em ET de Varginha, rapaz, né? Mas nós tivemos fato que poderia levar a crer que aquilo aconteceu mesmo. Você não aceita uma aeronave sem a Voem entrar no teu espaço aéreo, no teu território, que não estivesse autorizado previamente. E nem ela faria isso, né, Mané? Pois nem ela. Isso tudo é muito estranho, é bem estranho. E assim, foi tudo muito rápido, tudo muito coordenado. Pousou no lugar, decolou o helicóptero, voltou o helicóptero, decolou em seguida. O que eles vieram fazer, aí já é uma outra pergunta, coisas substanciais. Sobre Varginha, quando a gente ficar off pro público, aí eu quero conversar com o Félix. Ô Soares, você não vai cutucar ele para contar agora, Soares? Agora eu não posso. Aí, ó, não sei. Ô, Ilemar, você jogou essa agora? Ele jogou a isca. Agora dá pelo menos um spoiler para nós aí, poxa. Não posso. Bom, ele está nativo ainda, né? Ele está nativo. É melhor não mexer. Bom, deixa para lá.